seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lioncast. Aqui nós discutimos as estratégias e a rota para você, estudante ou recém-formado da área de meio ambiente, chegar no mercado ambiental, destravar essa ponte que te impede de sair da faculdade e dominar a sua carreira ambiental. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E o tema do Lioncast de hoje vai ser respondendo as perguntas dos alunos. Tudo bom, Lion? Beleza, cara. Não só dos alunos, mas da audiência como um todo, de quem nos acompanha, principalmente da galera que tá lá no canal Proambiental LPCA. E se você não tá nesse canal, muito simples. Para você entrar nesse canal, basta você clicar no link que está no bio do nosso canal do Instagram e aí você entra gratuitamente nesse canal, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo o canal para você poder entrar. E agora eu vou começando a falar um pouco de que perguntas são essas, o que a gente quer falar com isso. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, a gente vai ter parte 1 e parte 2, para que você possa consumi-lo de uma forma mais light, sem estar com um turbilhão de informações. E o live vai tentar responder as perguntas no menor espaço de tempo, porém com a maior qualidade possível. Tá? Vai ser um desafio aqui pra gente, mas que vai ser legal. Então, como ele adiantou e falou, a gente tem um grupo no Telegram, onde o Lion todo dia posta conteúdo direto do campo de batalha dele, o que ele faz no dia a dia do escritório, como é que ele se comporta perante os clientes, perante os trabalhos de campo, perante a administração do escritório. E a gente rodou recentemente uma pesquisa lá e em um desses tópicos da pesquisa a gente colocou uma pergunta assim: se você pudesse ter uma mentoria gratuita comigo, com o Lion, o que você gostaria de perguntar? Então, a gente teve um monte de pergunta bacana e eu acho que é interessante para vocês que a gente traga essas respostas, porque nada melhor do que a gente responder ali na raiz do seu problema, né? Então, nós vamos começar agora. Tá bom? Eu nem selecionei, eu peguei tudinho, já joguei tudo aqui. Então vai ser bem relax mesmo. Então, a primeira, tá preparado? Tô preparado. Então tá, vamos lá. A primeira pergunta é: quais os trabalhos eu posso fazer enquanto não posso emitir ART? Show de bola, cara. Se você não pode emitir um RT, primeiramente vamos saber o que é RT, né? Talvez tenha gente aqui que não saiba o que é RT. Eu não sei. Então vamos lá, a RT do ponto de vista bem prático e direto, um documento que oficializa uma responsabilidade técnica por algum trabalho. Isso se você for vinculado ao CREA. Existem vários profissionais da área ambiental, tem biólogo, tem tecnólogos, tem engenheiros, tem geólogos, tem vários profissionais e alguns desses profissionais têm um vínculo do conselho de classe com o CREA. Outros têm outros conselhos de classe, como o Biologia tem o CRBio e deve ter outros aí, o pessoal da Química tem outro conselho de classe, o pessoal da Arquitetura tem outro conselho de classe. Então depende muito de cada profissional. A maioria está envolvido no CREA. O geógrafo é CREA, engenheiros são no CREA, o geólogo também é no CREA. Então você tem vários profissionais envolvidos no CREA e essa ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, é um documento que você diz: olha, esse projeto eu estou responsável e estou sobre a fiscalização do meu conselho de classe. O conselho de classe, a função é essa, né? Para fazer essa fiscalização, esse controle dos documentos que a gente se responsabiliza. Por exemplo, quando o engenheiro civil vai fazer um prédio, ele assina uma responsabilidade técnica. Se acontecer algum problema naquele prédio, cair, causar um acidente, e for constatado que isso foi por causa de um problema na elaboração desse projeto, o engenheiro que assinou vai ter que responder, porque ele tornou oficial essa responsabilidade técnica. Trazendo para a nossa realidade da mesma forma. Eu sou engenheiro ambiental, faço um plano de recuperação de áreas degradadas. Se, por exemplo, aquele PRAD não der o resultado que eu prometi dar para o órgão ambiental, que é de recuperar aquele dano, se acontecer algum problema, se eu agravar a degradação ambiental naquela área, por exemplo, alguma medida errada que eu coloquei lá, eu vou ser o responsável, porque eu assinei a ART. Se não tivesse a ART, não tinha como a gente vincular a responsabilidade para o profissional. Então, tá resolvida aí essa dúvida sobre a ART. Vamos agora para a pergunta propriamente dita, né? Seguinte,
Se eu não posso assinar, o que eu posso fazer? E é melhor responder o que você não pode fazer. A única coisa que você não pode fazer é assinar algum trabalho. E assinar trabalhos, assinar projetos é uma das atividades que você faz, por exemplo, se você está atuando na consultoria ambiental. É uma das atividades. Eu conheço muitos estudantes que estão aí no 8º período, 7º período, 9º período, que ainda não podem assinar porque não terminaram o curso, ou já se formaram, mas ainda não fizeram o seu registro no CREA, que atuam como consultores ambientais. Porque o consultor ambiental, ele é o profissional que faz a gestão do trabalho. Vamos trazer aqui para o licenciamento, que é a área que eu mais falo. O consultor ambiental de licenciamento, ele faz a gestão do licenciamento ambiental. E dentro dos licenciamentos, um dos trabalhos são os projetos ambientais. Tem uma porrada de outros trabalhos que se faz. Então, mesmo que você não possa assinar, você pode atuar na consultoria como um gestor, como alguém que pega os profissionais que podem assinar para fazer os trabalhos junto com você, como alguém que faz a parte burocrática do licenciamento ambiental, documentações, contato com o órgão ambiental, orientação aos empreendedores. Então, não necessariamente você precisa assinar os projetos para só assim poder entrar no mercado ambiental. Então, existem vários outros trabalhos que fogem aí da assinatura de trabalhos propriamente dita. Show de bola, show de bola. Vou dar prosseguimento aqui às perguntas. E a segunda é: como me inserir em um mercado que já tem técnicos responsáveis pelos empreendimentos licenciados e em andamento? Show de bola. Uma das principais dúvidas que eu recebo é justamente essa, de pessoas falando assim, não, mas a maioria dos empreendimentos já tem consultores, já tem técnicos trabalhando. E o que eu sempre respondo é o seguinte, 90% dos meus clientes hoje já tinham consultores ambientais antes de mim. Eu tenho 6 anos atuando no licenciamento. Então tem muitos consultores que já estavam no mercado quando ainda estava começando o curso, já tinham consultores ambientais. E a maioria dos empreendimentos que eu presto consultoria são empreendimentos que são mais velhos do que a minha idade. São empreendimentos que já estão no mercado há 30 anos, 40 anos. Então, bem antes de eu começar a atuar, eles já existiam e hoje são meus clientes. Sabe por que isso acontece? Porque, embora existam muitos profissionais realmente no mercado, existe uma concorrência, assim, muitos profissionais, tem 2 aspectos importantes. O primeiro, o mercado de licenciamento ambiental está longe de se saturar. Porque uma das grandes vantagens de trabalhar com licenciamento, inclusive, a grande maioria dos empreendimentos são licenciáveis. Então, enquanto houver posto de combustível abrindo, enquanto houver extração mineral, enquanto houver lavagem de veículos, lava-jato, oficinas, loteamentos, indústrias, vai haver demanda no licenciamento. E esse tipo de atividade está sempre abrindo, dependendo da cidade. Então, está longe de saturar. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que, embora existam muitos profissionais, a gente conta nos dedos de uma mão, aqueles que são realmente bons. E o que eu quero dizer com que são realmente bons? Que fazem o trabalho como é para ser feito, que faz os empreendimentos terem segurança, atenderem à legislação ambiental. Até hoje, com 6 anos de experiência prática, eu nunca visitei um empreendimento que eu não encontrasse nenhuma pendência, mesmo já tendo consultores ambientais. Então, é um mercado aberto, para quem faz um trabalho bem feito, quem faz um trabalho eficiente. É um mercado aberto, independente de um empreendimento já ter um consultor ambiental ou não, isso não te impede de prospectar para esses empreendimentos, porque provavelmente existe uma grande probabilidade de você não ter todos esses empreendimentos devidamente regularizados, atendendo à legislação, uma vez que nem são todos os profissionais que são bons profissionais. Perfeito. E pegando esse gancho já, como é que... A outra pergunta é como realizar os primeiros contatos com esses clientes? Cara, para você realizar o primeiro contato com o cliente, existem várias etapas anteriores, tá? A gente nunca deve colocar o cavalo na frente da carroça, né? Ou os bois na frente da carroça, como você preferir. A gente nunca deve, porque muita gente me pergunta como é que eu faço para prospectar, como é que eu faço para vender como é que eu faço para conversar com o empreendedor, mas quando eu pergunto, cara, você já escolheu uma área de atuação? A pessoa dizer, oi? Não sei o que é área de atuação. Como assim área de atuação? Então a gente não pode atropelar.
Na hora de prospectar e vender, é a última etapa da sua carreira, do planejamento da sua carreira. Então, para você saber como conversar com o empreendedor, primeiramente você tem que ter definido a área que você quer atuar. Depois que você define a área que você quer atuar, você define quem é seu público-alvo. Depois que você define quem é seu público-alvo, você tem que ter um banco de dados com informações desses empreendedores, com telefone, com endereço. E tem como a gente ter isso sem nem sair de casa. Inclusive, a gente pode falar sobre isso em um podcast. Eu não sei se vai ter uma pergunta relacionada a isso depois, mas a gente pode até falar detalhadamente. Da minha casa, com internet e um computador, eu consigo ter uma lista de muitos empreendimentos, que é meu público-alvo, que é para quem eu vou oferecer meus serviços ambientais no licenciamento, lá no meu computador, em tempo real. Então, você precisa ter essas informações anteriores. Depois que você tem esse banco de dados, você tem que ter sua base de conhecimento prático. Você tem que saber o que eles precisam, por que eles compram de você, por que eles precisam de você, entendeu? E aí você se capacitar com conhecimento técnico, prático, para depois você entrar em contato com o empreendedor. E existem técnicas para você entrar em contato com o empreendedor, e a grande chave é você mostrar para ele o que você pode oferecer de benefício para o empreendimento dele. Não focar em outras questões, focar no benefício para a empresa dele, para o empreendimento dele. Você quer dar uma segurança ambiental para ele não estar pagando multa, para ele não ter medo de fiscalização, para ele poder crescer o empreendimento dele sem ter medo de ser barrado, para que outras empresas possam comprar dele, uma vez que o produto dele é totalmente regularizado. Então, esses são os benefícios do nosso trabalho de licenciamento. Mas a gente só pode ter essa maturidade de saber conversar com o empreendedor se antes você tiver uma base de conhecimento prático, antes você souber o que você vai fazer, ter um banco de dados de pessoas que precisam do seu trabalho, e aí você vai ter todas as ferramentas para você prospectar de forma eficiente. Perfeito, cara. Vamos dar continuidade aqui. É muita pergunta, então... Cara, aí a gente está respondendo aqui. Vocês mandam a pergunta de vocês aqui na descrição. Eu sou um cara totalmente acessível. Quem está me assistindo sabe como falar comigo. Então a gente está respondendo aqui. Qualquer dúvida, vocês mandam. Como eu posso vender meus serviços? Da mesma forma da pergunta anterior, você tem que ter essas noções, tá? A venda de serviços ambientais é um resultado de um trabalho anterior que você faz. Tem muita gente que me pergunta, cara, eu nunca vendi nada, eu tenho vergonha de vender, eu não sei nem para onde é que vai negócio de venda, eu não fui feito para isso, eu não tenho talento para isso. Tem gente que acha que tem que ter talento para vender. Mas, cara, a venda é uma forma que você está ajudando outra pessoa a alcançar os resultados, os objetivos dele. Quando o empreendedor ele compra alguma coisa de mim, na verdade ele está querendo uma solução para o empreendimento dele que eu posso oferecer. E a venda acontece porque eu preciso de recursos para fornecer essa solução. Tá? Então muita gente acha que venda é uma coisa ruim, você dá um preço, tá? Fica meio com essa ideia de barreira. Mas, cara, os meus clientes são felizes por comprarem de mim. Eles compram de mim felizes por estarem comprando de mim, porque eu estou ajudando eles a sair de um ponto de insatisfação que ele está, de risco ambiental que ele está, por um ponto de segurança, um ponto onde ele pode crescer o empreendimento dele, a gente fecha uma parceria, a gente cresce junto. Então, cara, essa é a parada da venda. Tá? Então se concentra nas etapas anteriores. Se você tiver uma base bem informada, uma base de conhecimento prático, se você escutar essas aulas que eu dou aqui, se você está acompanhando, você vai conseguir ter essa base. A venda é uma coisa assim, totalmente, é uma consequência, é um resultado inevitável de um trabalho de base que você está fazendo. Perfeito, perfeito. Chegou uma pergunta interessante aqui, ó. Como você fez para destravar e entrar no mercado ambiental? Cara, o ponto-chave que me fez destravar e perder todo esse medo do mercado ambiental foi quando eu comecei a obter conhecimento prático. Quando eu comecei a ver o que realmente eu podia fazer no mercado ambiental. Porque é isso que está por trás de todo medo, de todo recém-formado e todo estudante. O que eu vou fazer? Eu recebo muitas perguntas dizendo o seguinte, olha, eu tenho medo de pegar um trabalho. Às vezes eu fico sem querer oferecer meu serviço, até tem oportunidades para eu atuar, até eu conheço até empreendedores. Na minha família tem alguns empreendedores, mas eu fico com medo de chegar para ele e dizer que eu posso oferecer algum trabalho, porque eu tenho medo de não fazer um bom trabalho e acabar prejudicando mais ainda o empreendimento dele. E sabe o que está por trás desse medo? O que está por trás desse medo é a falta de conhecimento prático, simples assim. É
o conhecimento que a faculdade não ensina. Infelizmente não ensina, que é conhecimento prático. Tá? É como você pegar aquilo ali, aquela quantidade de conteúdo teórico e aplicar. Então, o medo, o que está por trás do medo é isso. O que me fez destravar foi quando eu comecei o meu estágio, comecei a ver na prática como é que a parada funcionava, comecei a fazer os trabalhos, e aí eu criei um método, que é o método da comunidade LPCA ambiental, e é esse método, saber o que vou fazer, o passo a passo, é que me destrava todo dia para entrar no mercado ambiental. Hoje tem coisas que eu não sei ainda. Às vezes aparece algum trabalho que eu nunca fiz e que eu preciso consultar o órgão ambiental, mas eu sei onde encontrar. Inclusive, é um dos grandes mitos achar que para você ser consultor ambiental, você tem que saber de tudo. Você tem que dominar todo o licenciamento ambiental e saber de tudo. Nem os próprios técnicos dos órgãos ambientais sabem de tudo. Às vezes, eles não sabem responder uma pergunta que eu faço. E está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque o consultor ambiental ele não tem que saber de tudo. Ele tem que saber onde encontrar as respostas, as informações. Tá? É aí que está a parada. Então, para você destravar, é você buscar conhecimento prático. É você investir em conhecimento prático, focar em conhecimento prático, conhecimento aplicável. Aprender com quem faz, com quem está todo dia fazendo. E é isso, se você está assistindo esse vídeo, é isso que você está fazendo agora. Então, cada dia que passa, você está aprendendo como se destravar e perder o medo de entrar no mercado ambiental. Perfeito. Qual foi a sua sensação ao alcançar os primeiros clientes e ter reconhecimento profissional hoje? A sensação foi que, finalmente, eu pude ver que eu podia ter sucesso como engenheiro ambiental. Tá? Porque na faculdade, a gente acha que não tem área, não tem mercado, não tem oportunidade. Depois disso tudo, o que eu aprendi foi que o mercado ambiental só não tem oportunidade para quem não se prepara para o mercado ambiental. Vou repetir que essa frase é muito foda, cara. O mercado ambiental só não tem oportunidade para quem não se prepara para o mercado ambiental. E a grande parada é essa. Ó. Quando eu falo se preparar para o mercado ambiental, eu não estou falando simplesmente tirar boas notas na faculdade, tirar o coeficiente de rendimento lá em cima. A gente sempre tem colegas na faculdade que a gente, pô, cara, esse cara vai ter muito sucesso, esse cara só tira nota boa. Eu não consigo entender como esse cara consegue chegar nesse nível de nota, velho. E eu sempre fui um aluno mediano. Tive reprovações na faculdade e eu me frustrava muito com isso. E eu acho que muita gente que está escutando aqui, que também está se reconhecendo nessa questão que eu estou falando, também pode se frustrar por achar que não vai conseguir uma vaga no mercado ambiental, conseguir ter sucesso no mercado ambiental, porque talvez não tenha um rendimento tão bom na faculdade. Mas isso não tem nada a ver, velho. Isso não tem nada a ver. O que eu aprendi na faculdade foi que o que é se preparar para o mercado ambiental, o que eu aprendi no mercado ambiental, quer dizer, é você aprender o que a faculdade não ensina. É você investir em conhecimento prático. Então, quando eu comecei a captar os clientes e comecei a ver que eu tinha demanda, a sensação foi essa. Foi que aquela história de não ter oportunidades, aquela história que eu teria que ir para outros estados, outras regiões, ou então ficar torcendo para um concurso aparecer, aquilo ali era mito. Que dentro da minha cidade tem muita coisa para se fazer. Eu só precisava ter conhecimento prático para poder enxergar essas oportunidades. Porque o que a gente não tem é a capacidade de enxergar as oportunidades, porque a gente não tem conhecimento prático. Quando a gente tem conhecimento prático, a gente vê as oportunidades e a gente vê que a falta de oportunidades era um mito e que, na verdade, a gente é que não conseguia ver. Como garantir ao cliente a segurança do trabalho ofertado, mesmo que eu não tenha experiência? Seguinte, tem uma forma que, de dentro da sua casa, sem nem precisar sair da sua casa, com um computador e acesso à internet, você tem como ter o conhecimento de saber o que cada empreendimento precisa no licenciamento ambiental, por exemplo. Como assim? Seguinte, existem meios onde você faz uma busca e consegue baixar um arquivo chamado checklist, que tem todos os documentos, todos os estudos e todos os projetos ambientais que um posto de combustível precisa, por exemplo, para fazer uma licença prévia, que um processo de extração mineral, por exemplo, precisa para ter uma licença de operação, que um loteamento, por exemplo, precisa para ter uma licença de instalação, e tudo isso sem sair da sua casa. Então, a sua pergunta é interessante, essa pergunta que a pessoa mandou é interessante, porque como você pode oferecer um serviço eficiente, garantir um excelente serviço ambiental sem ter experiência?
buscando o que cada empreendimento precisa. É só buscar o que cada empreendimento precisa. Se você consultar o órgão ambiental agora, um exercício para agora, se você entra no Google, entra no site do órgão ambiental, ou então pega o telefone do órgão ambiental e você entrar em contato e dizer o seguinte: olha, tudo bom, eu sou consultor ambiental, estou atuando na consultoria ambiental e eu quero saber qual é o checklist de documentos e estudos ambientais que um posto de combustível precisa para eu requerer uma licença de instalação. Pronto, use esse mesmo termo que eu estou falando aqui, que você vai ter em mãos, o órgão ambiental vai te orientar para você ter em mãos toda a lista de documentos que você precisa apresentar para o órgão ambiental para o requerimento de uma licença de instalação, sem sair da sua casa. E esse checklist vai te dizer tudo que você precisa apresentar. Então vai ter os estudos, vai ter os projetos, vão ter os documentos, e aquilo ali vai ser importante, porque você vai saber o que ele precisa, e sabendo o que ele precisa, você pode oferecer um serviço de qualidade, um serviço de eficiência, mesmo sem ter experiência prática. Porque aquilo ali é conhecimento prático, aquilo ali é o que cada empreendimento precisa, é o que o empreendedor está precisando que você apresente numa licença de instalação. E aí você não para por aí. E o que no LO vai precisar? E o que no LP vai precisar? Independente da modalidade, que existem várias modalidades, mas o que um lava-jato precisa para ele estar operando, para ele ter uma licença de operação? Se for a modalidade certa, né? Que cada órgão ambiental tem suas modalidades, não existe só LP, LI, LO. Mas o que um loteamento precisa para ele instalar um loteamento? Então você começa a se capacitar na prática, a se formar na prática, e assim você pode garantir um serviço de qualidade para o empreendedor, mesmo sem ter experiência. Total, então meio que ter clareza dos processos que vai ser preciso para cada empreendimento e ter aquilo ali tudo pronto para que quando chegar você já sabe quais caminhos seguir, né? Exatamente, você ter clareza do que cada empreendimento precisa em cada fase do licenciamento, do pré-licenciamento, durante a análise do licenciamento e após o licenciamento no acompanhamento. Então tudo isso você pode ter acesso de dentro da sua casa. Total. Lion, como ter sucesso na consultoria ambiental? Segura! E você tá gostando? Seguinte, essa foi a primeira parte do nosso rápido, bloco não foi, cara? de perguntas. Foi mais ou menos aí uns 21 minutos de pergunta e resposta. E você tá afim de escutar? Olha, tem umas perguntas bem interessantes aqui, ó. Como ter sucesso na consultoria? Como dar entrada no processo da renovação da licença de operação e outorga de poço? Show, cara. E mais uns 10 perguntas. Então, tá afim? Essas dúvidas pode ser a sua. E se você quiser entender como resolve esses problemas, aparece na parte 2, que vai estar liberado basicamente no próximo sábado. Tá ok? Enquanto isso, você tem algumas coisas para fazer. Nós temos o canal do Telegram exclusivo para tirar suas dúvidas e para a gente colocar todo o conhecimento prático do Lion ali para você. E nós temos nosso Instagram para você seguir a gente e manda no direct lá perguntas. Não se acanhe, coloca lá 200 milhões de perguntas se você tiver com dúvida em qualquer questão. A gente vai estar ali, principalmente o Live, vai estar pronto para te responder, tá ok? A gente vai encerrar por hoje essa primeira parte. Show de bola. E é o seguinte, obrigado a todo mundo que participou até aqui. Deixa um comentário se você está gostando, se você não está, qual um tema que você acha interessante. Que a gente possa fazer um podcast aprofundando esse tema, tirando todas as dúvidas, enfim. Valeu, a gente se encontra já já. Deus, tchau, vai, galera. Show de bola. Só mais um detalhe, ó, é importante vocês estarem no canal do Telegram, porque essas perguntas aqui a gente tirou de uma pesquisa que a gente rodou lá. Então você estar no canal do Telegram vai te dar a oportunidade de você ter um contato mais próximo comigo e com a nossa equipe, tá? Para que a gente possa realmente trazer conteúdos que vão te ajudar. Porque o que a gente faz aqui é para ajudar vocês, é preparado para vocês. Então, entrar no nosso grupo do Telegram, seguir o nosso canal do YouTube, seguir o nosso canal do Instagram, vai ser legal, porque assim você pode mandar suas dúvidas, os seus temas, e você tem um conteúdo personalizado para o que você precisa. Então, essa foi a parte 1.
Vem pra parte 2 que tem uma porrada de perguntas muito interessantes. Eu nem cheguei a ver, ele tá mandando as perguntas pra mim aqui, eu tô respondendo, mas eu já sei que são perguntas muito boas, tá bom? E a gente se vê na parte 2. Valeu! Lion's gonna come. The birds have just begun.